na segunda epístola de João. Semana passada, irmãos, nós concluímos o estudo na primeira epístola. Foram 11 estudos na primeira epístola. E nós, hoje, irmãos, faremos um estudo só, irmãos, até porque é uma carta bem pequena, na segunda epístola de João. E a semana que vem nós meditaremos na terceira epístola de João. Essas duas epístolas são os menores livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Os menores livros do Novo Testamento. E acredita-se que bastou uma folha de papiro para o conteúdo desta carta. Os irmãos sabem que eram escritas em papiros, né? Folhas secas, tratadas. E uma folha foi suficiente para a segunda e outra folha para a terceira carta de João. A palavra diz assim: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. E o mandamento é este, que vocês andem em amor. Verso 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhes enviam saudações. Amém. Os irmãos estão familiarizados com o contexto da primeira carta de João e podem perceber que o cenário é o mesmo, irmãos. Os falsos mestres estavam soltos e a igreja precisava ficar alerta. E os pilares que João estabelece, irmãos, para o seu alerta são os mesmos: a verdade, o amor e a obediência. É interessante, irmãos, que João, se você tiver com a Bíblia aberta aí, você vai ver que na segunda e na terceira epístola, ele se apresenta como o presbítero. O presbítero. E aí gera-se uma dúvida, né? Algumas perguntas: por que João faz isso? Por que João não se apresenta como sendo eu, João, apóstolo de Jesus Cristo, como Paulo fazia? O fato de João se apresentar, irmãos, como simplesmente o presbítero, era porque os leitores dessa carta sabiam de quem se tratava. Quando João escreveu presbítero, quem lesse naquela época sabia que era João que estava escrevendo, porque certamente a igreja ali o conhecia como o presbítero. E nessa ocasião, irmãos, João era o único dos apóstolos vivos. Nós estamos falando aqui do final do século 100. Já tinha morrido todos os apóstolos, todos os 12, inclusive já tinha morrido também Paulo. Já tinha morrido. Então João era o último, o único dos apóstolos vivos.
Então ele se identifica aqui como o presbítero. E a outra pergunta é, para quem que ele manda essa carta? A senhora eleita. Ele manda essa carta para uma senhora. E aí, irmãos, muito tem discutido também em relação a isso. Alguns acham, irmãos, que se tratava de uma irmã que recebia a igreja na sua casa. Mas, irmãos, a gente entende que não é. Por quê, irmãos? Porque João vai falar de uma outra senhora no verso 13, o último verso, os filhos da sua irmã eleita. Então essa mulher teria que ter uns filhos e teria que ter uma outra irmã, fica um pouco confuso. O mais óbvio aqui, né? O mais evidente aqui, é que essa senhora que João fala era uma igreja. Então ele está escrevendo para uma igreja, nós não sabemos qual, não sabemos onde ela ficava, provavelmente na região de Éfeso, e que ele se dirige a essa igreja como chamamos de senhora eleita. Por que, irmãos, que João, ele fala dessa forma com a igreja? Por que ele não diz, como Paulo diz, eu volto a dizer, João, apóstolo de Jesus, a igreja que está em tal lugar, né? Por que João faz dessa forma? Porque nessa época, irmãos, aqui que nós estamos falando, lembra, todo mundo já estava morto, os apóstolos. A perseguição contra a igreja estava no auge, era muito forte. Os cristãos estavam morrendo demais pela perseguição de Roma. Então, era um método, era uma estratégia da igreja mandar carta umas para as outras sem se identificar. Ou quando fosse falar um nome, falasse um nome simbólico. Entende? Por causa da perseguição. Inclusive hoje, irmãos, nós temos isso. Esse método é usado até hoje na igreja. Se os irmãos, vocês se os irmãos conhecem o ministério das Missões Portas Abertas, é um ministério que é focado em pregar o evangelho onde o evangelho não pode ser pregado. São chamados de os contrabandistas de Deus. Só pregam onde não podem. Então eles vão fazer missão em algumas partes da Nigéria, onde o Boko Haram domina. Eles vão fazer missão na Coreia do Norte. Eles vão fazer missão no Irã, no Sudão, no Paquistão, nesses lugares. Então você tem uma lista lá. Eles têm uma lista dos 100 países de maior perseguição contra o evangelho no mundo. Então, quando esses irmãos, até hoje, eles vão mandar uma carta um para o outro, eles mandam através de nomes falsos. Quando você lê lá na revista um testemunho de algum irmão, não se fala nenhum lugar que ele mora e nem o nome verdadeiro dele. Se conta apenas o testemunho e se muda o nome. Paulo chama ele de João, de qualquer nome que você imaginar, para não falar do nome verdadeiro. Então aqui, provavelmente, João, ele se refira à igreja como sendo uma senhora, simplesmente por isso. Porque se alguém do governo pegasse essa carta no trajeto, não saberia para quem ela é. Não conseguiria descobrir o destino desta carta. Então, esse é provavelmente o motivo, irmãos, de João ter escrito dessa forma, a senhora eleita. Até porque, irmãos, o fato de João ter escrito dessa forma é confirmado pelo versículo 12, que João fala assim, ó, eu tenho muito a vos escrever, tenho muito a vos dizer, né? Mas eu não farei com papel e tinta, ou seja, alguns assuntos também não eram tratados por carta mais nessa época, justamente por causa da perseguição. Então tinha assunto que João fala, eu não posso falar por carta, eu tenho que falar face a face. E quando eu for aí, a gente trata dessas coisas. É uma pena, né, irmãos? Porque dá vontade de ele saber o que ele queria falar, né? Mas o que ele escreveu foi suficiente para nós. Amém, irmãos? Não está faltando nada na Bíblia, está completo. Era um propósito de Deus que chegasse apenas essa carta àquela igreja, ok? Então, irmãos, algumas coisas ele diria pessoalmente. E aí, irmãos, quais são aqui os pontos que João vai tratar nessa carta? Os irmãos vão ver que no começo da carta, a palavra verdade aparece 5 vezes. A palavra mandamento, 4 vezes. A palavra ensino, 3 vezes. Então aqui, o propósito de João era reforçar a igreja a viver na verdade. O que é verdade, irmãos, para o apóstolo? Isso é importante, irmãos. A verdade é aquilo que está em oposição ao que é falso, ok? Ao que é mentira, ao que é engano.
Por exemplo, a gente sempre diz isso, se eu chegar para o irmão e falar assim, ó, essa água aqui, ela é original, ela é verdadeira. Quando eu estou dizendo para os irmãos que essa água é verdadeira, eu estou, ao mesmo tempo, dizendo que existe uma água falsa. Porque se não houvesse a falsa, eu não precisaria dizer essa daqui é a verdadeira. Então, quando João fala, ó, a verdade, é porque existe a mentira, o engano. E o engano também estava sendo propagado. E a grande diferença, irmãos, da verdade para nós e a verdade para o mundo é o seguinte, que para o cristão, a verdade é algo revelado. Não é algo que nós criamos. Não é algo que nós inventamos, sentamos numa mesa e vamos criar aqui uma verdade. Não, é algo que foi revelado a nós. Nós só conhecemos a verdade porque Deus nos mostrou a verdade. Então, João vai tratar a verdade como sendo algo revelado por Deus. Nós só conhecemos a Deus porque Deus se mostrou a nós através de Jesus. Senão nós não teríamos ideia, nós estaríamos hoje cada um com o seu Deus. Cada um da sua forma. Mas pelo fato de Deus ter se mostrado, ter se revelado, nós podemos conhecer então a verdade. Portanto, a verdade para João, irmãos, é a revelação do Deus vivo. E não uma imagem, irmãos, que é produzida pela imaginação do homem. Hoje fala-se muito de pós-verdade. O que é a pós-verdade? É quando você pega uma verdade e você complementa ela conforme a sua imaginação. Ou seja, você adapta essa verdade à sua vontade. Irmãos, eu me lembrei o pastor Jonas Madureira, ele usa um termo chamado cristianismo presumido. O que é isso? Eu trabalhei com um rapaz no banco, ele tinha um dom. Qual era o dom dele? Era o dom da criatividade. Aquele camarada, irmãos, ele conseguia ver um fato e depois contar aquele fato de uma forma tão mirabolante que falava, puxa, que legal. A gente falava, não conta você não, conta você, Rodrigo. Porque ele tinha o dom, ele tem essa capacidade de pegar um fato. Por exemplo, sei lá, o lápis caiu no chão. Ele ia falar, nada. A madeira daquele lápis era do último bonsai que tinha numa região do Japão. E o lápis, antes de cair no chão, ele rodopiou, ele derrubou 5 pessoas. Ele fazia o negócio e falava, uau, que história bacana. A história ficava melhor do que o fato. Você entende isso? E o homem tem uma criatividade, tem uma capacidade para fazer isso, irmãos. E era isso que estavam fazendo com o Evangelho. Eles falaram, esse negócio de Jesus nasceu, morreu. Não, esse negócio já não está bom. Vamos dar uma incrementada nisso? Você acha que ficou isso lá atrás, irmãos? Vamos pegar essa história e torná-la mais interessante? Vamos pegar essa história e torná-la... A gente precisa... Para quem vai ouvir, precisa ouvir assim com mais, né? Com mais gosto. Vamos jogar um sal nesse negócio aí, e aí pronto. E aí eles pegavam, então, irmãos, esses falsos mestres pregavam esse cristianismo bíblico dos apóstolos e falavam, não, o que a gente tem para apresentar agora é algo superior. É algo maior. Pegavam um fato... O problema estava nisso, eles distorciam um fato para torná-lo interessante. E esse era o problema, irmãos, essa é a nossa tentação. Porque aí a gente está trocando o real pelo ilusório, o verdadeiro pelo falso. Então João vai escrever essa carta para alertar a igreja, não troquem a verdade pela mentira, por mais que a mentira seja bonita. Porque a mentira, irmãos, ela não vem assim, mal vestida, esfarrapada, falando errado. Ela vem cheia de argumentos. Ela vem cheia de lógica. Para quem ouve, a pessoa fala, faz todo sentido. Faz todo sentido. E sabe o que era, irmãos, o prato cheio para esses enganadores? Aquelas pessoas que não querem trabalhar com dúvida. Irmãos, a gente tem a verdade, não tem? Mas a gente tem dúvida em relação a um monte de coisa? Claro que temos. Temos dúvida. Você olha para o sofrimento de um cristão
Mas por quê? A gente tem os nossos porquês, mesmo conhecendo a verdade. A pessoa, irmãos, que ela não quer trabalhar com a dúvida, aí vem o falso mestre, apresentando todas as respostas que ela precisa. A teologia da prosperidade é uma desses enganos, irmãos. É uma verdade que se pega, se incrementa essa verdade, se coloca coisa nessa verdade, para torná-la mais bonita, e com isso gera-se então uma mentira. Você entende isso? Troca-se o real, irmãos, pelo ilusório. Irmãos, e a gente tem uma capacidade de trocar o... eu vou dar um exemplo do que é o trocar o real pelo ilusório. O camarada tem a sua esposa na sua casa. Ok? Tem problema? Tem. Ela tem TPM, ela tem um monte de coisa. Os maridos sabem. E aí o camarada cria o ilusório. O que é uma amante? Essa amante vai ser essa pessoa aqui melhorada. Vai ser essa pessoa aqui sem os problemas. Você entende? Como se ela fosse uma pessoa perfeita. Era exatamente isso que estavam fazendo com o evangelho na época. Estavam pegando o real, a palavra, e distorcendo, transformando a palavra em algo, irmãos, do jeito... Na verdade era o seguinte, eles queriam Jesus, mas não o Jesus real, o Jesus do meu jeito. Tem gente que faz isso hoje, puxa vida, tem um punhado, inclusive no nosso meio. Eu creio na Bíblia, mas na Bíblia do meu jeito. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, hoje em dia, com tantas versões de Bíblias que existem. Isso é bom, a preocupação do povo estudar, mas tem Bíblia da mulher, da criança, do homem, do advogado, do engenheiro, do homossexual, tem Bíblia. E às vezes o propósito é esse, é pegar a Bíblia, mas deixar do jeito que eu quero. Tem muita coisa errada nas Bíblias aí, irmãos, em todas elas, ou na maioria dessas Bíblias de estudo. Por quê? Porque está pegando a verdade e deixando ela com a cara da pessoa. Não é a pessoa com a cara do Evangelho, é o Evangelho com a cara dela. Aí João vai dizer o seguinte, o grande problema é que na Bíblia a verdade e o amor andam juntos. Ou seja, se você não estiver na verdade, você também não estará no amor. Esse evangelho que eles criaram, que eles transformaram o real no ilusório, não consegue nos colocar no amor de Deus. Por que, irmãos? Fazem de tudo, desde aquela época, para distorcer a verdade bíblica. Porque ela dói. Porque ela confronta. Esse negócio de perdão, esse negócio de redenção, esse negócio de que eu sou um homem caído, confronta, irmãos. E segundo, irmãos, essa epístola é justamente a verdade, irmãos, que vai dar liga à igreja. Sem ela, sem a verdade, não existe comunhão com Deus e nem comunhão uns com os outros. E João vai dizer o seguinte, essa verdade aqui, ela precisa estar não apenas na cabeça, no intelecto, na mente, ela precisa estar nas ações. Não é para vocês... Olha só, no verso 1, ele vai dizer assim, ó, e não apenas os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Conhecem a verdade. Ou seja, está na cabeça, está na mente, está no intelecto. E aí no versículo 4, ele vai dizer, ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei, porque eles estão andando na verdade. Agora os pés estão na verdade. Não é, a verdade não está mais na cabeça, ela está nos pés. Eles estão andando nela. Fala de conduta, fala de obras, fala de prática. Ou seja, essa verdade ela controla a mente, ela controla o coração e ela controla os pés. Porque os falsos mestres, irmãos, eles até tinham uma verdade na mente. Eles não tinham nos pés. Eles conheciam a verdade, eles só não andavam nela. Irmãos, é interessante que na sociedade moderna, na nossa sociedade, parece que o amor e a verdade, eles são incompatíveis. Onde há o amor, não precisa haver a verdade. Eles vão dizer o seguinte, pelo contrário, a verdade faz guerra. A verdade divide. Não é verdade? A regra é, o amor não está sujeito a regras.
O amor não está sujeito à disciplina. Se você ama, você tem que tolerar tudo. Não importa a conduta. Eu acho que a palavra amor hoje, irmãos, é a palavra mais desgastada que nós temos. Fazem tudo em nome do amor. Olha lá, o camarada, coitada, matou a ex-mulher por amor. Como que alguém mata a ex-mulher por amor? Que amor é esse? Esse é o amor do mundo. O João casou com o Mário por amor. Como assim? O que estão fazendo com esse tal de amor? Será que esse amor que o João está falando aqui não tem nada a ver, irmãos? Nada a ver. O povo evangélico é justamente rotulado como um povo que não ama. Por quê? Porque é um povo carregado de regras, de dogmas, de conceitos, de preconceitos. Aí está a diferença. Como eu disse há pouco, o mundo cria a sua verdade. Nós não criamos, nós recebemos a verdade e defendemos algo que defendemos. Nunca passaria pela minha cabeça, irmãos, criar um evangelho, não passa pela cabeça de ninguém. Criar algo, irmãos, como o que Deus fez. Então, o que João fala é o seguinte, aqui, na Bíblia, o amor e a verdade andam juntos. Amar uns aos outros na verdade. E falar a verdade uns aos outros com amor. Entendeu? Defenda a verdade, mas defenda com amor. Ande no amor, mas sem abrir mão da verdade. Olha aqui, olha a liga que João vai fazer. Olha o que João faz no verso 6. Ele faz assim, ó. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. O que é o amor? Andemos em obediência aos seus mandamentos. E aí no final do verso 6 ele fala, o mandamento é este, que anda em amor. Olha, ele faz um X, né? O amor é obedecer o mandamento e o mandamento é amar. Estão juntos, estão ligados. E essa verdade é fonte de grande alegria. Muito me alegrei, verso 4, porque eu encontrei alguns de seus filhos andando. Irmãos, não existe nada melhor, irmãos. Eu acho que para todo crente verdadeiro, irmãos, para um pastor, irmãos, do que ver o povo andando na verdade, amando a verdade. Com todas as falhas, irmãos, buscando obedecer e sermos fiéis a Deus. Semana passada nós falamos que os mandamentos de Deus são penosos, são pesados, são nada. Não é verdade? São fonte de proteção, fonte de liberdade. Quem anda na verdade, ama a Deus. E na Bíblia, irmãos, amar a Deus requer o quê? Obediência. E amar o próximo requer o quê? Serviço. Eu amo a Deus obedecendo a Deus. Eu amo, porque tem gente que fala que ama, canta tanto que ama Jesus, irmãos, né? Mas na hora de obedecer, e tem gente que, e a gente demonstra o amor pelo próximo, irmãos, servindo, nos doando. Amar, irmãos, uns aos outros, na ótica de João, não é você estar no culto e alguém fala assim, agora olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele, você é tão fofo. Agora olha para ele, para o outro lado e fala que, né? Não tem nada a ver com isso. Amar é servir, é doar-se. Volto a dizer, que palavra desgastada, irmãos. Mas na Bíblia, irmãos, o amor é expresso a Deus pela obediência. Não é chorar, não é não chorar no culto. Eu não amo a Deus, irmãos, tatuando o nome de Jesus no meu braço, nem fazendo uma tatuagem de crucifixo nas costas, no peito. Eu amo a Jesus obedecendo. Fazer a tatuagem é fácil, eu quero ver obedecer. Radical não é fazer a tatuagem, radical é obedecer. Radical é dizer não ao pecado. É sujeitar-se, é ouvir e seguir. E aí, irmãos, vamos embora. Até o verso 6, João fala disso, que maravilha, eu encontrei andando na verdade, a verdade está em vós, e a verdade vai permanecer em vós, e vocês são filhos da verdade, e glória a Deus por isso. Agora no verso 7, há uma mudança. Daqueles que andam na verdade para os enganadores, para aqueles que combatem a verdade. João muda agora do trigo para o joio. Depois do elogio, agora vem um alerta. Qual era o alerta? Os falsos mestres estão à solta. São como
emissários de Satanás, do diabo, para disseminar a mentira. Pessoas que não se satisfazem com o velho evangelho, criaram um novo. Sabe aquele... Irmãos, a igreja, quem estuda a reforma protestante sabe que a igreja, irmãos, lá atrás ela começou a se desviar justamente por querer trazer novidade. Ah, não, a gente precisa agora, sei lá, Paulo morreu, Paulo foi tão bom, não é verdade? João morreu, foi uma maravilha, que João morreu, que homem maravilhoso. Vamos fazer uma imagem, fazer uma homenagem, colocar uma imagem dele aqui, ó. Só como homenagem, não, vamos pôr. Aí está lá a imagem. Ah, quem morreu, acho que precisa de alguma coisa. Puxa, a gente não faz nada por quem morre, a gente ora pela família, a gente faz o culto fúnebre, mas e quem morreu? Não, vamos acender uma vela pela pessoa. De repente está no escuro, está com medo lá, vamos acender uma vela, quem sabe essa vela leva a luz lá para ela. Aí coloca a vela. São novidades, irmãos, que vão chegando sorrateiramente. Volto a dizer, cheio de argumentos, cheio de mesmo, faz sentido. Puxa, como ninguém pensou nisso antes? É isso mesmo. Vamos embora, todo mundo aplaude. O hoje, irmãos, é aquela questão. Ah, não, esse negócio de pastor tem um monte de pastor por aí. Que tal o apóstolo? Fica mais bonito. Aqui, olha só, irmãos, a gente precisa decorar essa igreja. Vamos colocar aqui um castiçal ali, um candelabro. Vamos fazer algumas coisas. E outra coisa, irmão, esse culto está muito parado. Terça-feira que vem vai ter um ato profético aqui. Tem que fazer algo diferente. É mesmo, pastor, é isso que está faltando na minha vida, é um ato profético, porque, eu tô carregado, pastor. Eu preciso de um ato profético para me descarregar. Então, irmãos, a gente está numa igreja no centro de Umbanda. Você entende isso, irmãos? Que parece que é engraçado, mas que são coisas que começam a aparecer. Fala, é isso que estava faltando. Eu sabia que estava faltando algo. Eu sabia. Negócio de Bíblia, e João, e não. Precisamos de algo mais avançado. E é impressionante, irmãos. Eu falei do meu amigo lá, mas todos nós temos um pouco dele, a capacidade que nós temos de criar. Não é verdade? Você ouve uma história, e aí você quer, né, colocar um pouquinho mais aqui para ficar mais interessante para quem ouve. Aí o outro vai contar para o outro. A gente tem essa capacidade de criarmos novidade, e de ouvirmos novidade, e de buscarmos. Né? Eu vou ler a Bíblia e falo, ó, eu vou ler 2 João, vou pregar 2 João hoje, mas eu vou pregar do jeito que ninguém nunca pregou. Eu quero ver alguma coisa nesse texto aqui que ninguém nunca viu. Aí pronto, eu invento. A igreja, irmãos, em termos de doutrina, ela tem que ser conservadora, nunca progressista. E João, irmãos, não é alguém que tem medo. Ah, não, coitado deles. Não, são falsos profetas, são anticristos. João, ele não tinha nenhum medo, irmãos, de condenar essas pessoas. Porque eles vinham, irmãos, prometendo algo que o povo ainda não tinha. Quando uma doutrina vem prometendo algo que você ainda não tem, na verdade o que ela quer é tirar o que você já tem. Entende isso? Ela quer tirar a verdade de você. Então ela vem prometendo algo que está te faltando, mas na verdade está te roubando a coroa. Está te roubando aquilo que Cristo já te deu. Cuidado, irmãos. Cuidado com pessoas que não sabem lidar com dúvidas. Temos dúvidas. E só teremos clareza, irmãos, lá. Quando entrarmos lá, tudo ficará claro. Enquanto estivermos aqui, mas a gente fica tudo... Né? Mas por quê? A gente não tem dúvida em relação à verdade, ao princípio fundamental, mas em relação às coisas da vida. Por que isso? Mas por que para mim tudo é tão difícil? Eu me lembro, irmãos, que eu era novo na igreja quando eu fui para o quartel. Novo não, já tinha uns 3 anos. E eu fui lá, irmãos, todo mundo, os amigos, tudo dispensado. Puxa, e eu fui chamado para ir de novo. E eu estava orando tanto, estava trabalhando já, orando tanto para Jesus me livrar daquilo, eu não queria fazer. Eu gosto de quem faça, mas não queria fazer. Estava fazendo faculdade, irmãos. E aí me chamaram de novo. Aí me mandaram lá para Santana, irmão, CPUR, na época. Não sei, deve ter aquele exército quartel lá ainda. Cheguei lá, irmãos, mediram minha roupa, calçado, mediram tudo, irmãos. Meu Deus, eu já fiz os exames. Aí mandaram de novo. Já era a 4ª ou 5ª vez que eu estava indo. Falei, agora já é para começar e ir para a lama mesmo, e não tem jeito.
E aí eu fui dispensado, graças a Deus, no último. Aí eu falei, Senhor, por que tudo por crente é tão difícil? Por que meus amigos saíram lá na primeira chamada? Já foram tudo dispensados por excesso de contingente. Por que eu fiquei até aqui? Por que tudo é tão sofrido? A gente tem muita dúvida, irmãos. E temos que lidar com elas. Não tente entender tudo. Você não vai conseguir, você não é Deus. Sua mente é pequena. Se Deus te dissesse tudo, você ficaria louco. E o que esses homens veem, irmãos, é com a promessa de respostas. E aí, com essa promessa de resposta, irmãos, o que eles estavam fazendo? O versículo 9 fala assim, ó, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, irmãos, permanecer. Qual é a tentação para você não permanecer? A primeira tentação é você retroceder, ok? Você retrocede, você olha para trás, você volta, você abandona a fé. E qual que é a segunda tentação para você não permanecer? Avançar, é ir além. Então eu não permaneço quando eu retrocedo e eu não permaneço quando eu vou além. E na verdade, o que eles estavam indo aqui é o versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele. Olha lá, mas vai além dele, não tem Deus. Eles estavam indo além, irmãos, daquilo que Cristo tinha falado. É essa questão do faz sentido. Eles queriam até fundar uma igreja, irmãos. Essa igreja só não podia ter Cristo. A comunhão com Deus não importava. O que importava ali era o bem-estar. O que importava é eu me sentir bem. É eu ter resposta para os meus problemas. Não era um lugar de verdade, era um lugar de novidades. Qual era a novidade de hoje? E aí, o que o João vai dizer? A gente está acabando já, irmãos. O que o João vai dizer? Não recebam. Mas espera aí, João falou tanto de amor. Agora está falando para a gente não receber, deixar na rua. Não, João está se contradizendo. Que falta de amor. Não, misericórdia. A gente tem dificuldade com isso, irmãos. Por quê? Porque nós brasileiros somos um povo hospitaleiro. Não é verdade? Ainda mais o povo nordestino. Irmão, você chegar na casa do nordestino, irmãos. Tenho pais nordestinos. Se você não comer, é porque você não gostou da visita. Falta de respeito, não vão te chamar mais. Você tem que comer, mas está entuchado de coisa. Come. Come. Estou igual aquele... Está cheio. Tem que guardar, mas se for... eu vou na casa de um, depois eu vou na casa do outro e do outro. Eu tenho que guardar espaço para o outro. Porque eu chegar lá, vou ter que comer alguma coisa. Mesmo que seja um cafezinho com um pedacinho de bolo. Tem que comer. A gente tem dificuldade. Aí João fala assim, vocês nem têm que receber. O que o João está dizendo aqui, irmãos? Naquela época... A igreja primitiva, aquelas cidades não tinham hotéis, não tinha pensões. E quando tinha, segundo John Stott, ele fala o seguinte, quando tinha, as pensões eram de má fama, entendeu? Eram com outros propósitos, eram sujas e cheias de pulga. Pulga é um bicho feio, chato e antigo, já tinha pulga naquela época. Então era natural... de que quando os cristãos viajavam, inclusive no começo da Assembleia de Deus aqui no Brasil, era assim. A Tamar recebeu muita gente em casa, era receber em casa, era hospedar o pastor, o missionário na sua casa. E ali, dar toda a hospitalidade que ele merecia. Então, você vai ver na Bíblia, irmãos, o mandamento da hospitalidade é muito Romanos capítulo 12, 1 Timóteo 3, 1 Pedro 4. A Bíblia fala muito, sede hospitaleiro. Hebreus vai dizer o seguinte, alguns não sabendo hospedaram quem? Anjos. Então a hospitalidade é um princípio bíblico, mas João vai dizer aqui o seguinte, não. No caso dos falsos mestres, nem receba. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar incentivando a mentira, a disseminação da mentira, a propagação da mentira. Não sejam tolerantes com essas pessoas. O que era isso, irmãos? Além de João estar dizendo, irmãos, para não receber em casa, não dá café, ou se der, coloca laxante. A ideia era o seguinte, naquela época, a igreja ficava onde? No templo. A igreja foi expulsa do templo, porque a igreja nasceu, irmãos, no templo judaico, no templo do judaísmo. Depois você vai ver em Atos que eles já saíram do templo. Aí eles se congregavam aonde, irmãos? Nas casas. Não tinha como nós temos hoje, era nas casas. Então os cultos eram nas casas, as igrejas ficavam... Então você vê muito Paulo falando, manda saudação para fulano, é a igreja que fica em sua casa. Era nas casas. Quando você abria a porta para receber uma pessoa, não era só a visita que você recebia, era o ensino dela, porque ela ia pregar.
ela ia falar. Então, você abria as portas para a doutrina que ela trazia. Irmãos, ainda hoje, vocês não têm ideia, irmãos, de quantas pessoas se oferecem para vir aqui. Às vezes a gente está em algum lugar, o pastor Jarvis sabe disso, a gente está em algum lugar, uma pessoa chega em nós e fala assim, pastor, eu preciso lá conhecer a chácara inglesa. Ela está se oferecendo. Porque ela quer oferta, muitas vezes, né? E muitas vezes, e a gente sabe da fonte. Aí o que você faz? Ah, tá bom, a gente marca. Sabe aquele negócio que você fala assim, passa lá em casa para tomar um café, mas você não dá endereço? É mais ou menos por aí. A gente marca mais para frente e vai empurrando, porque a gente sabe a fonte, a gente sabe o que isso significa. Porque essas pessoas vêm, às vezes querem a oferta, vão embora e deixam para trás o rastro de heresia, de destruição, de coisas de má conduta, né? E às vezes tem um camarada que se oferece sempre, e eu fico pensando, nunca vejo esse camarada com a esposa dele deve ser um ser imaginário, ele criou, deu um nome para ela, um avatar, porque eu nunca vejo. Então assim, a gente vai sempre, é isso que o João está falando, não abra a porta para a doutrina. Não é que quando bate o testemunho de Jeová na sua casa de manhã lá, que você não recebe, né? Não precisa comprar aquele negócio não, e prega para ele e manda embora, né? Mas não às vezes tem gente que é muito radical nesse versículo, irmãos. Não é para você não receber aquele seu parente que não é crente. Não é isso. É esses homens, irmãos, que eles vinham para ensinar a igreja. Ok? E aí, para a gente concluir, João termina dizendo que tinha muito para falar, mas que falaria face a face. O cristianismo, irmãos, é doutrina, mas também é relacionamento. Sabe que eu fiquei pensando, irmãos, esse versículo, tenho muito o que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face. Esse versículo é muito importante, irmãos, para aqueles crentes que nos dias de 2021 estão achando que cultos online são suficientes. Cristianismo é relacionamento, é contato. A gente entende algumas pessoas, a gente sabe do risco, tudo, mas nunca pense no cristianismo como, não é papel e tinta só não. É face a face, é contato, é cheiro, é rosto, é identidade. E Paulo anseia estar com ele porque ele fala para que a nossa alegria seja completa. É uma alegria acompanhar o culto online, mas a alegria é completa quando estamos aqui, face a face. Não é verdade? Que Deus abençoe a igreja. Fiquemos em pé.